Esse é um vídeo sobre um assunto particularmente importante e sério, que é o abuso e a violência financeira contra o idoso. É um problema já muito antigo e ainda presente e que tudo indica vai estar presente com a gente no futuro. Então esse vídeo é voltado para alguns públicos. Primeiro, para aqueles que cuidam de idosos, seja idosos na própria família, ou amigos próximos ou pessoas queridas e que estão preocupadas com a eventualidade desses idosos se tornarem vítima de algum tipo de abuso ou violência financeira. O segundo público são aquelas pessoas que não são idosas, mas já estão antecipando essa fase da vida e preocupadas em elas próprias não serem vítimas no futuro. E um terceiro público são os idosos mesmo, que precisam assumir a sua própria defesa, muitas vezes. Precisam ter os elementos e precisam ter os seus olhos abertos para que eles possam ser a própria primeira linha de defesa contra os abusos financeiros. Então, antes de prosseguir, aquela coisa de sempre. Se inscreva no canal, caso você já não esteja inscrito nele, e não deixa de fazer o seu comentário. Mas vamos começar pelo seguinte. Por que acontece o abuso ou violência financeira? E aqui uma questão formal que vale a pena discutir. Esse problema não é um problema do Brasil, né? Não é um problema do povo latino, ou seja, é um problema do mundo. No mundo inteiro acontece o abuso contra idosos. Aqui no Brasil, por uma questão de uso da linguagem, a gente acaba falando muito em violência financeira, que talvez possa soar um termo bastante forte. Mas a gente pode falar em abuso, em violência, em exploração financeira, tudo dentro de um mesmo contexto. No sentido de dizer que alguém está tirando vantagem financeira de um idoso pelo fato daquela pessoa ser idosa. E por que os idosos eles são particularmente suscetíveis a esse tipo de abuso, né? Os idosos eles têm aí uma série de vulnerabilidades que eu vou expor aqui no vídeo, mas o que conta aqui não é o perfil do idoso, mas o perfil do abusador. Então, pessoas que cometem violência, já que a gente usa o termo violência financeira, salvo raríssimas exceções, né, salvo quando a gente usa a violência em nossa própria defesa, a violência é um recurso típico de pessoas covardes, de pessoas agressivas, de pessoas, eu diria até sub-humanas, né? E a covardia, ela é um vício da personalidade que ele é muito próximo da preguiça, né? Covardia e preguiça são muito próximas e a pessoa preguiçosa ela é guiada pela lei do mínimo esforço. Então um típico golpista, um típico bandido, ele é orientado pela lei do mínimo esforço, né? Aquela história assim, se você tiver dois carros parados na rua, um tá cheio de travas de alarme, o outro tá ali com o vidro aberto e a chave colocada na ignição, ele vai pegar o mais fácil. E as pessoas que são abusadoras e que cometem violência financeira, seguindo a mesma lógica, vão fazer isso com as pessoas mais frágeis e mais vulneráveis, e lamentavelmente os idosos acabam sendo um alvo preferencial para esse tipo de predador. E por quê? Por que o idoso é tão suscetível? Tem vários motivos, mas algumas possíveis explicações para isso. Solidão. Então, muitos idosos são solitários, acabam não tendo mais tanta gente em volta, e isso os torna bastante sensíveis a pessoas que eventualmente vão lá e dão um pouco de atenção e estão juntos e precisam de ajuda, né? Outra característica bastante comum em alguns idosos é o isolamento. Então, às vezes, os idosos eles vivem distante da família, a família não está por perto olhando o que está acontecendo. Então não tem ninguém ali que observe em tempo real quando está acontecendo alguma coisa estranha. Outra coisa que é muito importante, e isso merece ainda depois alguns comentários especiais, que é a dificuldade de adaptação. Adaptação a quê? Adaptação ao mundo, né? Ao mundo moderno. Então é aquela coisa, os idosos muitas vezes eles se desligam do mundo. Então não querem mais ter contato com as coisas, né? Quer dizer, ficam... desencanam do mundo, não querem saber, por exemplo, da tecnologia, das coisas modernas, dos golpes que estão sendo aplicados por aí, quer dizer, vivem com a cabeça num tempo do passado
e acabam ficando totalmente desligados de tudo, não sabem dos golpes que estão acontecendo, não sabem do que as pessoas estão fazendo por aí, né? Então a pessoa se desconecta do mundo moderno. Outro ponto é a questão que também acomete alguns idosos, que é a dificuldade de movimentação, dificuldade de mobilidade, que faz com que o idoso precise permanentemente de ajuda de terceiros. E um último ponto que eu queria comentar é quando acontece alguma limitação de natureza cognitiva, de memória, de raciocínio, alguma coisa que também coloca o idoso em uma situação de dependência de um terceiro. Então a questão de estar dependente de um terceiro ela é bastante comum. O problema é que a gente nunca sabe se esse terceiro é um potencial abusador ou não. E agora eu queria falar sobre os tipos mais comuns de abusos financeiros contra idosos, sempre ressaltando, isso aqui não é uma lista definitiva, né? A criatividade de quem comete esse tipo de coisa é infinita, né? Então sempre dá para inventar alguma coisa nova. Então falar aqui os mais comuns, aqueles que mais se ressaltam. Então, como primeiro tipo de abuso, falar simplesmente do roubo e do furto, tá? Roubar ou furtar dinheiro, objetos, às vezes um idoso que precisa de algum tipo de assistência, quer dizer, pessoas entram na casa dele por motivos diversos e podem acabar furtando alguma coisa, ou mesmo dinheiro, quer dizer, então aqui roubo e furto a gente coloca como primeiro da lista. Um segundo tipo de abuso bastante comum é a fraude. Então é a falsificação de documentos, falsificação de assinatura e outras coisas do gênero, né? Coação e chantagem, isso lamentavelmente é muito comum, e muitos episódios de abuso e de violência financeira, eles vêm acompanhados também de abusos psicológicos ou mesmo de abusos físicos, falando de agressões físicas contra o idoso. Então, a coação é forçar, é obter as coisas à força, fazer pressão. Então, tentar tomar bens dos idosos, podem ser imóveis, podem ser bens de baixo valor, dinheiro, ou a clássica chantagem emocional. E idosos são bastante suscetíveis a isso, principalmente por pessoas queridas, ou pessoas de confiança, ou mesmo pessoas da família, que sinalizam com a possibilidade de abandono, né? De abandono ou mesmo de agressão. E muitas vezes os idosos acabam cedendo a esses abusos que são acompanhados de coação ou mesmo de chantagem. Uma outra coisa que também um abuso comum são os abusos associados à transferência de ativos meio estranhas, né? Meio suspeitas. Então, às vezes, transferências de ativo como imóveis, dinheiro, investimentos, seguros, né? Às vezes uma pessoa pode usar de coação ou usar de confiança, abusar da confiança para se colocar como beneficiária de um seguro ou para receber um bem. Então esse tipo de transferência de ativo também é um golpe muito comum, né? E outra coisa também, os chamados golpes de confiança. Então, golpe de confiança são aqueles golpes, tá? A gente pode falar até de pequenos golpes, né? É o golpe do e-mail que você recebe do príncipe que precisa tirar um dinheiro que está preso. É um golpe que fala que você ganhou na loteria, o golpe do bilhete premiado. Então eles têm esse nome, golpes de confiança, porque eles são baseados em confiança. É alguém que já tem a sua confiança ou que faz coisas para obter a sua confiança e aplica o golpe. A maioria dos golpes comuns que a gente vê por aí a gente pode classificar como golpes de confiança, e muitas vezes idosos, até pelas coisas que a gente falou antes, né, de solidão, de isolamento, acaba gerando aí uma certa carência afetiva, acaba gerando assim uma certa moleza, né? A pessoa fica mais mole, com o coração mole, e cai bem facilmente nesses golpes de confiança. E por último, né, o último abuso aqui que eu queria comentar é o roubo de identidade, tá? Então é quando uma pessoa usa
indevidamente a identidade do idoso para fazer coisas. Então, que coisas? Por exemplo, tomar um empréstimo. Então pega um empréstimo em nome do idoso, o idoso não está nem sabendo. Pegar benefícios securitários, previdenciários, etc., sem o idoso saber, né? Então vai lá e a pessoa está recebendo, o idoso nem sabe que tem direito e alguém roubou a identidade do idoso e está fazendo aquilo. Então esses aqui são alguns abusos comuns. Existem bem mais que esses, mas esses aqui talvez sejam os mais evidentes, assim, aqueles que já acende uma gigantesca luz amarela na nossa cabeça. E agora eu queria falar sobre quem são os abusadores. Quem são os abusadores típicos? Tá? Essa informação, de quem são os abusadores, isso entenda como se fosse um compilado de várias coisas que eu já vi aí em vários lugares do mundo, tá? Inclusive em economias desenvolvidas, materiais que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, que tratam desse assunto. E em todos os lugares parece haver uma certa consistência de quem são os abusadores. E aí que vem a coisa que pode ser ou não surpreendente, dependendo do caso, mas a grande maioria dos estudos e pesquisas sobre o abuso financeiro contra o idoso mostram que aproximadamente 90% dos casos são de familiares ou pessoas muito próximas, pessoas de confiança. Então a ideia do golpista típico, da pessoa que surge com uma maleta na mão, cheia de truques sujos, e bate na porta do idoso, existe isso, mas ele não é o responsável pela maior parte dos casos. Na maior parte dos casos, quem está cometendo o abuso é gente da família, então é aquela coisa, o inimigo mora ao lado, ou dorme ao lado, ou seja lá como for. Tá? Mas assim, em primeiro lugar, disparado, família. Tá? E uma coisa também interessante de notar, que vários desses estudos, um deles em particular que eu li, um estudo americano, que ele fazia questão de ressaltar família, filhos. Falava assim, pode acontecer com neto, com sobrinho, mas os principais responsáveis são filhos. Obviamente não estamos falando que todos os filhos são abusadores, tá? Mas assim, existem evidências que mostram que a maior parte dos abusadores são filhos das pessoas. Outros abusadores em potencial, Então, cuidadores de uma forma geral. Eu sei que hoje existe uma atividade que se chama de cuidador, o cuidador de idoso, mas nesse contexto eu queria botar um cuidador num sentido mais amplo, tá? Que são pessoas, não necessariamente pessoas que estão juntas acompanhando, mas inclusive profissionais que passam bastante tempo com o idoso, como terapeutas e outras coisas do gênero. Então são cuidadores no sentido de gente que realmente está cuidando ou aplicando algum tipo de tratamento, de terapia, que está muito próximo e pela proximidade acaba gerando um alto nível de confiança. Outro tipo de abusador, uma outra categoria de abusador, que aí viria em terceiro lugar, seriam vizinhos, amigos e conhecidos, pessoas próximas não da família, tá? Mas pessoas próximas ali do convívio e que podem ocasionalmente se aproveitar de uma situação de vulnerabilidade. E por fim, uma outra categoria aqui dos abusadores potenciais são profissionais de confiança, principalmente aqueles profissionais que cuidam de aspectos sensíveis da nossa vida, como nossos médicos, nossos advogados, nossos contadores, que justamente por cuidarem de aspectos sensíveis a gente acaba desenvolvendo um grande grau de confiança com esses profissionais. Então, praticamente todos os lugares do mundo onde existem estudos, onde existem pesquisas, relatórios sobre a violência financeira na terceira idade, mostram esse perfil de abusador de forma mais ou menos consistente. Tá? Então, os abusadores de idosos normalmente estão nessas categorias aí. E aí, falando agora para a pessoa que está preocupada com algum idoso na família ou idosos em geral e quer saber quais são alguns sinais assim, de que um idoso pode estar sendo vítima de um abuso. Então, por exemplo, o idoso que sofre repentinamente cortes de serviços. Tá? Aí você vai ver, ele está sem luz na casa, alguma coisa desse gênero. Está lá, recebe sua aposentadoria, recebe seu dinheirinho ali,
Tudo bem, às vezes não dá para viver de forma muito extravagante, tem que ir de uma forma mais modesta, mas ainda assim você vê que a pessoa está se colocando numa situação extremamente precária de necessidade, com cortes de serviços básicos. Outro sinal, um idoso que está sofrendo protestos, que está tendo restrições financeiras no próprio nome, e ainda assim se vê que ele está vivendo de uma forma ali bastante modesta, né? Isso acaba funcionando como uma pista, uma suspeita de que talvez alguém esteja usando a identidade daquele idoso para fazer operações financeiras e coisas do gênero, e o idoso está sofrendo as consequências daquilo. Outra coisa que também é bastante comum e bastante triste, diga-se de passagem, é quando um idoso ele diminui a sua ingestão calórica, ou seja, ele passa a se alimentar de forma pior, ou ele passa a agir de forma negligente com as suas necessidades de saúde, com seus remédios, ou seja lá o que for, por causa de dinheiro, tá? Então isso é uma coisa também bastante observada mundo afora em idosos que são vítimas de abusos. Eles acabam muitas vezes fazendo esse tipo de sacrifício para poder fazer as coisas se encaixarem, né? Outro sinal, também esse é um sinal muito forte, é o idoso que ele não entende, não compreende a própria situação financeira, ou ele desconversa, ele não sabe explicar, ou ele até sabe explicar, mas ele dá aquela enrolada, né? Quer dizer, ele gosta de, né, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá tudo dominado, e não tá. Às vezes dando explicações completamente absurdas, né, e até explicações absurdas falando de outras pessoas, não, porque eu ajudei fulano, mas ele vai me pagar de volta, né? Quer dizer, começam aquelas coisas bastante implausíveis, né? E você percebe que a pessoa não tem uma noção muito clara da própria situação financeira. E um último sinal, também um sinal extremamente forte, são mudanças súbitas em situação patrimonial ou em situação documental, tá? Então, mudanças súbitas, por exemplo, em testamentos, mudanças súbitas em seguros, em mudança de beneficiários de seguros, de previdência e por aí vai, né? Que também pode servir como um sinal, uma possível evidência de que alguém está ali por trás puxando as cordinhas. Uma coisa que é também muito notável sobre o abuso financeiro contra os idosos, né, na terceira idade, como se fala por aí, é a subnotificação. Poucos casos vêm à superfície, poucos casos são denunciados às autoridades, e é importante lembrar que aqui no Brasil, além da legislação comum que nós temos, né, que é voltada para todos os cidadãos, então tudo que envolve fraude, roubo, etc., está coberto de alguma forma pela nossa legislação, mas o idoso em particular ele tem o chamado Estatuto do Idoso, que coloca algumas regras diferenciadas e inclusive punições para algumas situações, entre elas situações que configuram o abuso financeiro. Então existe um mecanismo legal para proteger, ou pelo menos para tentar proteger o idoso desses abusos. Só que existe um enorme problema de subnotificação. E novamente esse problema não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. A maior parte dos casos de abuso financeiro contra idosos não se tornam conhecidos porque ocorrem majoritariamente dentro da família, né? E quando as coisas acontecem dentro da família, o nosso mecanismo interno de distorção da realidade, o nosso mecanismo interno de deixa disso, né, entra em ação. E a gente vê muitas vezes os próprios idosos e os familiares dos idosos e as pessoas próximas dos idosos que estão envolvidas na situação de abuso relativizando. Então é sempre aquela velha história, né? É um viés de autoconveniência. Quer dizer, quando o vizinho está roubando um dinheiro lá do pai dele, é abuso contra o idoso. Agora, quando eu estou fazendo isso, não tem problema, não tem nada demais. É sempre essa história, né? E o próprio idoso também, muitas vezes, ele alivia para cima dos parentes, né? Então não tem problema, é uma coisinha passageira, tal. Então isso provavelmente está por trás dessa grande subnotificação, e estima-se, pesquisas, não no Brasil, mas no mundo, estimam que essa subnotificação está numa proporção de aproximadamente 20:1. Então acredita-se
que para cada um caso notificado às autoridades ocorram 19 outros casos que não se tornam conhecidos publicamente, só são conhecidos dentro daquele círculo. E aí eu queria encerrar esse vídeo agora com algumas recomendações para os idosos, aqueles que podem estar sendo vítimas de abuso ou são potenciais vítimas, né? Quer dizer, eles não estão sendo vítimas no momento, mas podem se tornar vítimas no futuro. Então tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é com relação a essa coisa do abuso que acontece dentro da família e principalmente o abuso que é cometido por filhos. Preciso contar uma coisa sobre o meu passado. Em algum momento da vida, eu atuei profissionalmente como um consultor financeiro de indivíduos ou de famílias, fazendo atendimentos individuais. Tá? É uma coisa que hoje eu não faço mais, mas já fiz bastante. E eu tive a oportunidade de, nesses atendimentos, trabalhar com pessoas idosas, algumas delas inclusive com um patrimônio considerável e que tinham problemas com a família de abuso. E era aquela coisa, um abuso bastante disfarçado, porque o próprio idoso fazia questão de não ver. Então é aquela coisa assim, pelo amor de Deus, mente pra mim, tá? Conta uma mentira pra mim para eu não ter que ver que eu estou sendo roubado pela minha própria família. Então era sempre a história da relativização, do não é bem assim, né? Então eu já ouvi muitas histórias na vida de pessoas que tinham que constantemente prestar ajuda financeira para filhos crescidos, que nunca se tornavam financeiramente independentes e sempre estavam ali pendurados nos pais. Então os pais já tinham construído um patrimônio, já estavam naquela fase que supostamente deveriam estar curtindo a vida, curtindo a aposentadoria, mas ainda assim tinham que ficar constantemente socorrendo os filhos financeiramente. E de uma forma que, na minha visão, era bastante abusiva, né? Porque a não ser que o seu filho ele sofra de alguma limitação cognitiva ou física diagnosticada, nada justifica que ele não tenha algum grau de independência financeira aos 30, 40 anos, o que dirá então aos 50. Né? Tudo bem, ele pode até não ter sido um grande sucesso profissional e ter uma vida super luxuosa e super confortável, mas algum grau de autonomia financeira essa pessoa tem que ter. Então não é justificável um idoso, um casal idoso ficar sustentando filhos crescidos aí como se fossem crianças e adolescentes, principalmente por períodos prolongados. Eu sei porque eu já vi essa situação e é uma coisa revoltante quando a gente toma contato com isso, de pais idosos sustentando filhos de 40 anos de idade, e você via que os pais muitas vezes justificavam aquilo, né? Entra o mecanismo de racionalização e aquela conversa assim, mas é que o meu filho está passando por um problema que é só uma fase, né? Então eu estou tendo que ajudar. Não, mas tá, só uma fase? Quanto tempo que está durando essa fase? Uns 10 anos. Falei, 10 anos? Então tá, né? Então tá ajudando seu filho aos 10 anos, e antes desses 10 anos, como é que era? Falou, bom, antes desses 10 anos meu filho estava trabalhando, mas ele começou um negócio, e aí eu também ajudei ele no negócio dele. Ele falou, não, peraí, então quer dizer que antes disso seu filho também não tinha autonomia financeira. Veja bem, né? Não, então beleza, eu entendi, é só uma fase mesmo. Você tem razão, é uma fase, e vai passar, né? Essa fase começou quando seu filho nasceu e vai acabar quando seu filho morrer, né? Passageiro, tá? Então assim, cuidado, né? Se você é um idoso que está nessa situação, cuidado com essa nossa tendência de querer aliviar para a própria família, né? De querer relativizar as coisas, e inclusive em situações que pode acontecer, coisas que eu comentei aqui no vídeo, como a coação, a chantagem, e que a gente faz questão de não enxergar, né? Não quero ver de jeito nenhum. Então, esse é um ponto que o máximo que eu posso fazer é chamar a sua atenção. Quer dizer, cuidado com essa história de que o filho do vizinho é um sacana, mas o seu filho não. O seu filho é um filho bacana, mas ele só está passando por uma fase ruim. Cuidado com esse tipo de coisa. Isso é um viés cognitivo, isso é uma falha do nosso raciocínio. E a outra coisa que eu queria falar também, né, assumindo que você seja uma pessoa idosa, e se não for vai chegar lá, então isso vale para você também,
é assim, idosos muitas vezes se aposentam, né? Só que você se aposentar do seu trabalho não implica necessariamente em você se aposentar da vida. E alguns idosos, eles encaram a aposentadoria como se fosse se aposentar da vida. Então, eu cheguei na aposentadoria, eu não quero saber de mais nada. Agora eu só quero ficar descansando, só vou ficar na poltrona aqui, e se desconecta do mundo. Então a pessoa para de aprender, para de se informar, para de se atualizar, perde totalmente o contato com novas tecnologias, com novas práticas e se torna vítima de golpe. Tá? Então, assim, infelizmente, muitos idosos eles se tornaram analfabetos digitais, quer dizer, nós temos um problema grande de exclusão digital entre os idosos e é uma exclusão digital em grande parte voluntária. Quer dizer, não é porque o idoso não tem acesso a um computador, não tem acesso a uma conexão na internet, é porque não quer mesmo. Inclusive o pessoal de uma geração anterior à minha, né, eu que vi o nascimento da internet, em outras épocas, alguns anos, a internet era tratada como se fosse uma coisa separada da vida. Então às vezes era comum as pessoas dizerem assim, eu não gosto desse negócio de internet. Como se a internet fosse uma coisa separada, como se na vida você tivesse assim, ali está a internet, ali está a televisão, ali está a banca de jornal e ali está a agência bancária. Há muitos anos isso era real, hoje não mais. Quer dizer, hoje não existe assim, eu não gosto dessa coisa de internet, porque falar que não gosta de internet equivale a dizer que você não gosta da vida, porque a vida hoje passa por dentro da internet, né? Então a gente não pode se dar o luxo de se alienar, de se desconectar do mundo, de se desconectar da tecnologia e falar, agora eu não quero mais saber disso aí, né? Porque não saber usar a tecnologia, não entender a prática, né? Não ter um domínio minimamente funcional de tecnologia, não entender o que está acontecendo, não entender a mecânica básica dos golpes financeiros, das operações financeiras, coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade, a tal ponto que eu diria assim, que não ter um mínimo domínio tecnológico hoje equivale a não saber a ler. Quer dizer, a pessoa essencialmente uma pessoa analfabeta, ela não tem condições de viver no mundo atual. Então, não se permita ficar nessa situação. Se você conseguiu se aposentar do seu trabalho, ótimo, curta a vida. Mas não se aposente da vida, não se desconecte do mundo. Porque ao se desconectar do mundo, você se torna novamente a vítima perfeita. É a vítima perfeita daquele cara que manda e-mails para 1 milhão de pessoas dizendo assim, seu nome está na lista dos criminosos da Receita Federal, ou uma investigação policial, clique aqui nesse link para saber o andamento do processo. Aí o cara vai lá e clica, né? Porque esse tipo de coisa é feita exatamente para pessoas que não têm muita familiaridade com tecnologia, muita familiaridade com os golpes em geral. Então, novamente eu ressalto, não se aposente da vida como um todo. Quer dizer, se aposente da sua atividade profissional, mas não se desconecte do mundo. Ao se desconectar do mundo, você se coloca numa situação de fragilidade. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que ele ajude em alguma coisa. Se você já for uma pessoa idosa, eu espero que ele ajude, talvez, a esclarecer um pouco algumas situações. Se você tem uma pessoa idosa na sua família, eu espero que o vídeo te ajude a proteger esse idoso de eventuais abusos. Mas aí eu quero também chamar a atenção de uma coisa, né? Como a gente já viu, a maioria dos abusadores de idosos são as pessoas da própria família, em particular os filhos. Então, se você é filho de um idoso que é potencial vítima de abuso financeiro, lembre-se, desconfie de todo mundo, mas antes de você apontar o dedo acusando qualquer pessoa, seja lá o cuidador, quem for, antes de tudo, olhe no espelho, porque o abusador pode ser você e muitas vezes fazendo isso de forma inconsciente. O mesmo mecanismo de relativização, de racionalização que pais usam para defender os filhos nessa situação, filhos também às vezes usam para se defender, para tentar aliviar a própria barra. Então é a mesma história, né? Quer dizer, quando o filho do vizinho pega o dinheiro do pai dele, nossa, é um abusador, está roubando o próprio pai. Quando a gente pega o dinheiro do próprio pai, aí vira, não, mas não é bem assim, é só uma coisinha, uma vez só. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse relativismo aí, né? E sempre olhar para nós mesmos, porque às vezes nós podemos ser os abusadores sem a gente ter plena consciência disso.
Então é isso aí e a gente se vê num próximo vídeo.